Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre a geometria métrica nos poliedros e corpos redondos. Vamos então começar para ver como é que nós vamos fazer isso. Ok, o nosso objetivo é compreender o que são os poliedros e os corpos redondos e depois vamos resolver problemas reais envolvendo esses sólidos geométricos. Vamos começar então definindo, relembrando o que são os poliedros. Então aqui eu tenho uma definição que eu fiz questão de destacar que ela é uma definição informal. Nós já fizemos em outras aulas uma definição mais formal sobre o que é um poliedro. Então vamos lá. Um poliedro é uma figura geométrica tridimensional formada por faces planas, que são polígonos, e unidas por arestas, que são segmentos de reta, e vértices, que são pontos de interseção das arestas. Em outras palavras, é um sólido geométrico cujas superfícies são planas e delimitam um volume finito. Um poliedro vai ter faces, arestas e vértices, como nós já falamos agora. Pois bem, então vamos aproveitar, já que nós já sabemos o que é um poliedro, e determinar o volume de alguns desses sólidos. Por exemplo, já nos é conhecido como calcular o volume de um prisma e o volume de um tetraedro. Um tetraedro que ele pode ser regular ou não, assim como o prisma, tá? Então, nós já sabemos que o volume desses dois sólidos é calculado dessa forma aqui. A área da base vezes a altura para o prisma, e aqui eu gostaria de corrigir que é um terço da área da base vezes a altura. Essas pirâmides, toda vez que você pegar uma pirâmide, quando for calcular o volume dela, multiplica a área da base pela altura e divide para 3. Isso é que eu quero dizer que é a mesma coisa que multiplicar por um terço. Aqui na nossa escrita, eu esqueci de colocar a divisão por 3, mas você não vai esquecer aí, ok? Então, de novo, sempre divide por 3. Pois bem, vamos aproveitar para fazer uma atividade do Enem, que é bem interessante. Tem aqui uma fábrica de rapaduras, vende seus produtos empacotados em uma caixa com as seguintes dimensões: 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura e 15 de profundidade. Então, uma dessas caixazinhas aqui tem essas seguintes informações: 25 centímetros de comprimento, 10 de altura e 15 de profundidade. O lote mínimo de rapaduras vendidas pela fábrica é um agrupamento de 125 caixas, dispostas conforme essa figura que nós estamos vendo aqui. Agora nós vamos fazer a seguinte pergunta: qual é o volume do lote mínimo comercializado pela fábrica? Então vamos tentar determinar esse volume. Eu vou fazer aqui mesmo porque eu não tenho muito espaço, mas a ideia é o seguinte: nós sabemos que uma caixinha tem o seguinte volume, pelas dimensões que nos são dadas aqui: 25 vezes 10 vezes 15. Você pega esses três números e multiplica. Quando você multiplicar, você vai ter 3.750 centímetros cúbicos. Então, cada caixinha dessa daqui tem esse volume. Como as dimensões estão em centímetro, o volume fica dado em centímetros cúbicos. Agora, você pode ainda, por exemplo, calcular o volume mínimo do lote.
que é o que é pedido. Nós sabemos que o lote tem 125 caixas. Então, o volume total do lote aqui, que eu vou colocar assim, é 125 vezes 3.750. Quando você fizer essa conta, você vai obter 468.750 centímetros cúbicos. Ok. Agora, se você quiser transformar essa unidade de volumes que está em centímetros cúbicos para metro, você divide para 1.000 para chegar em decímetros cúbicos e depois para 1.000 de novo para chegar em metros cúbicos. Quando eu fizer isso, eu vou obter o seguinte resultado em metros cúbicos. Vou obter 0,46875. Vou colocar um zero aqui para completar. Então, nós vamos obter assim, em metros cúbicos. Pois bem, quando você tiver dúvida em fazer essas transformações, eu recomendo que você busque lá nas nossas aulas sobre unidade de medidas, que nós já fizemos essas mudanças de unidades lá. Aí você pode revisar para não esquecer como fazer as mudanças. Deixa eu continuar. Então, agora eu tenho aqui um outro exercício do Enem. Nós vamos fazer mais uma aplicação de volume. Um tanque de armazenamento de líquidos tem formato de pirâmide, como está dado aqui nessa figura, cuja base é um quadrado, uma base quadrada, então a base é um quadrado, cujo plano que contém essa base é paralela a um solo plano horizontal. Então aqui nós temos imagina um sólido plano horizontal aqui, que é paralelo a essa base aqui. Esse tanque tem capacidade de 248 litros e altura de 2 metros. Desculpa, eu falei 248, 240. Inicialmente vazio, nele é despejado um líquido à razão constante de 0,015 metros cúbicos por segundo. Então, imagina que vai ter aqui uma torneira despejando o líquido aqui a essa velocidade. A cada segundo que passa, a quantidade do volume vai aumentando. Nós temos as seguintes informações. 1 litro de água vale 1 decímetro cúbico, que equivale a 0,01 metro cúbico. Você pega 1 decímetro e divide para 1.000, ok? Agora a pergunta que nos é dada é a seguinte: qual é a expressão que fornece a altura em metros da coluna de líquido dentro desse tanque, em função do tempo que é dado em segundos? Então, a ideia é o seguinte: nós vamos ter aqui que essa altura é 2, e nós vamos imaginar que tem uma quantidade de líquidos aqui nessa pirâmide. Aí eu quero saber qual vai ser essa altura aqui, ok? Essa altura ela vai ser uma função do tempo, porque à medida que o tempo passa, a altura vai aumentando conforme vai caindo mais líquido a essa razão aqui no tanque. Então vamos resolver esse exercício. Eu vou passar para outra página para nós dialogarmos um pouco, conversarmos para ver o que está acontecendo aí. Ok. A primeira coisa que eu vou fazer, além de fazer as demarcações das alturas, que nós já vimos que aqui é 2, imaginar que tem uma quantidade de líquido aqui no tanque, dar uma dimensão para as bases. Eu vou dizer que aqui é X, os lados da base da pirâmide maior, e essa pirâmide aqui eu vou dizer que é L, ok? Então os lados dela são todo L. Nós sabemos que o volume da pirâmide maior, que eu vou colocar assim, é 240 litros, como nós vimos agora. Para transformar esses 240 litros em
em metros cúbicos, eu vou multiplicar por 0,001 ou dividir para 1000. Quando eu fizer isso, você vai obter 0,24 metro cúbico. Eu vou precisar dessa informação, tá? Ok? Vou guardar aqui. Isso aqui é uma informação importante, então vamos guardá-la aqui. Eu vou colocar uma segunda informação aqui. Eu quero determinar, já que eu sei a altura dessa pirâmide maior e seu volume, então é natural que eu determine esse valor de x aqui. Vamos já determinar da seguinte maneira. Nós sabemos que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, vamos fazer assim. Volume, que é igual a 1/3, área da base. Aqui é a base dessa pirâmide maior. É um quadrado de lado x, então x ao quadrado vezes a altura, que é 2. Ok? Então, faça isso. Quando você fizer isso, agora você sabe que o volume é 0,24. Faça a igualdade entre essas duas expressões aqui, 0,24 e 1/3 de x ao quadrado vezes 2. Quando você fizer isso, eu vou colocar aqui 1/3 de x ao quadrado vezes 2 igual a 0,24. Isso vai nos dar, depois que você fizer as contas, vai nos dar o seguinte resultado. Eu vou fazer assim. X ao quadrado é igual a 3 vezes 0,24 dividido para 2. Eu vou deixar por enquanto assim, não, então eu vou colocar 0,36, porque você pode fazer a conta, tá? Vamos fazer a conta. Vamos deixar assim, já que não é tão difícil fazer a conta. Basta você pegar o 0,24 e dividir para 2 dá 0,12. Quando você multiplicar por 3 dá 0,36. Ok? Ok, então eu já tenho algumas informações sobre a pirâmide maior. Agora vamos fazer as informações sobre a pirâmide maior. Nós sabemos aqui que o volume dela, em função do tempo, por exemplo, pode ser dada olhando a seguinte expressão. Nós sabemos que está entrando líquido segundo essa razão aqui, a cada segundo. Então, eu posso dizer que o volume dela também pode ser dado da seguinte maneira. 0,015, deixa eu só ver se eu não estou esquecendo, 0,15, ok, vezes T. Isso é uma maneira de calcular o volume dessa pirâmide menor, ok? Então, vou deixar aqui, vou deixar guardado, que esse aqui vai ser importante. A segunda maneira de calcular o volume da pirâmide menor, por exemplo, é calculando da seguinte forma. Você precisa determinar o lado L dessa pirâmidezinha menor aqui, ok? Vamos determinar da seguinte maneira. Deixa eu primeiro pegar essa borracha aqui para me pagar isso aqui. A ideia é que eu posso fazer existe uma proporcionalidade entre a pirâmide maior e a pirâmide menor. De tal modo que eu posso dizer o seguinte, ó, que o lado da base da pirâmide maior está para a sua altura, 2, assim como o lado L da pirâmide menor está para a sua altura, H. Se eu fizer isso, x para 2 está para L sobre H. Ok? Isso implica que esse L, que é a medida da base da pirâmide menor, pode ser dado assim, ó. Vamos fazer x sobre 2 vezes H. Então, isso aqui é o lado L. Mais ainda, como eu já sei o lado L, eu posso dizer, então, que a área da base dessa pirâmide menor é L ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, a área da base, L ao quadrado. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, x sobre 2 vezes h ao quadrado, você vai obter x ao quadrado vezes h ao quadrado
sobre 4, ok? Eu já sei o que é, por exemplo, x ao quadrado, está aqui. Então vamos fazer, eu vou deixar aqui, mas eu vou fazer essa troca no final, tá bom? Porque agora eu não preciso me preocupar com isso. Deixa eu fazer agora o volume de outra maneira. Lembra que eu precisava desse volume aqui. Eu preciso determinar ele de outra maneira, agora usando a área da base vezes a altura. Ok? Agora o volume menor, que eu vou indicar assim. Esses dois volumes têm que ser igual no final, tá? 1/3 da área da base. A área da base está aqui, ok? Nós já calculamos ela, é só pegar e multiplicar. X ao quadrado vezes h ao quadrado para 4, vezes a altura h. Quando você fizer essas contas, você vai ter isso aqui, ó. 0x ao quadrado sobre h. Esse h vai ficar ao cubo, porque aqui tem um quadrado e aqui tem outro, dividido para 12. Tudo bem? Você pode dizer isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Esse h, esse x ao quadrado, eu posso trocar pelo esse 0,36, que está aqui. Então, vou fazer essa troca. 0,36 dividido para 12, vezes h ao cubo. Esse 0,36 dividido para 12 dá 0,03. 0,03 h ao cubo. Agora, veja. Eu tenho o volume da pirâmide menor de duas maneiras. Uma quando eu uso aquela razão, que é a taxa de vazão do líquido na pirâmide, e a outra eu calculando da maneira convencional, usando a área da base vezes a altura. Quando eu igualar essas duas razões, essas duas igualdades, eu vou ter o seguinte, 0,03 vezes h ao cubo tem que ser igual a 0,015t. De tal modo que quando você extrair a raiz cúbica desse h, você vai obter raiz cúbica de 0,5 vezes t. Então aqui você consegue determinar aquela altura que era pedida em função do tempo. Veja que essas questões do Enem, elas são bem interessantes. Elas não são em si complicadas. Aqui é porque eu estou tentando explicar detalhadamente para você o que você deve fazer para encontrar os resultados. Veja bem que eu primeiro calculei os lados do quadrado da pirâmide maior. Aí eu peguei esse lado do quadrado da pirâmide maior para encontrar o lado do quadrado da pirâmide menor. Depois, para encontrar o volume, eu tive que fazer uma comparação entre o volume quando eu tenho em função daquela razão de 0,015 metros cúbicos por segundo e usando a área da base. Depois eu igualo os dois e determino a altura que nos era pedido. Em geral, você tem que treinar bastante questão do Enem para poder fazer. Não é que elas são difíceis, mas também não são simples. Essa daqui, eu tenho que admitir que ela não é uma de nível, vamos dizer assim, imediato, tá? É um nível médio. Não é nem muito difícil, mas também não é fácil. Então, eu espero que você tenha gostado dessa questão. Eu agradeço a você por ter ficado conosco aqui até o final da aula. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá, forte abraço.